Olá, pessoal! Esse é o nosso canal Tripé Gemelar. Eu sou a Pamela Dalarme, mãe das gêmeas, e tô aqui hoje para receber o nosso primeiro convidado do nosso episódio, o Alípio, meu marido. Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso projeto. O nosso projeto é para abordar questões sobre o universo gemelar. Então, eu vou estar recebendo algumas mães, né, que vão ser convidadas para expor um pouquinho mais sobre a experiência que elas tiveram com gêmeos. Então, se você se interessa por esse assunto, segue a gente aqui no canal e também segue lá nas nossas redes sociais. Bom, então hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre como foi, né, como que a gente descobriu que a gente seria pais de primeira viagem e de gêmeos, né? Eu vou perguntar um pouquinho pro Alípio como que foi a questão dessa experiência para ele, né? Para ele abordar mais sobre a questão da paternidade, e eu vou falar um pouquinho também da minha. E nisso tudo a gente vai contando como que aconteceu a nossa história, né? O nascimento das meninas e como que elas estão hoje, e também contar algumas curiosidades que acontecem, né? Somente na gestação gemelar. Bastante curiosidade, né? Bastante curiosidades, é. Quer falar Prazer, um pouquinho, pessoal. gato? Prazer, pessoal. Meu nome é Alípio. Hoje eu sou pai de gêmeas, né? Com a minha esposa Pamela. Estamos aí nessa jornada. A gente vai estar deixando aqui um pouquinho do que a gente tem passado até hoje, né? Voltado a elas, como que foi, né? Desde o começo. É isso aí, né, gato? Acho que a gente pode começar lá no ano de 2022, né? Que foi quando a gente se conheceu. Vamos contar um pouquinho como que foi descobrir que eu estava grávida e depois como que foi descobrir que eram duas bebês? Vamos. Primeira coisa né? Recebi o convite também da Pamela de estar aqui hoje. Para mim também é uma surpresa estar aqui, podendo falar, né? A gente fica meio apreensivo assim. Dá um pouco de, de ansiedade. Mas é isso aí, vamos lá. Lá voltando na data que a Pamela acabou de falar, do ano 2023. 22, né? 22, Foi quando a gente se É, conheceu. foi no ano que a gente se conheceu. Você lembra a data? Ai, Alice, não faça isso. Lembra do seu aniversário, não? Lembro, do meu aniversário, lembro. Dia 31 de maio. Foi depois do aniversário, né? Sim. Então, tá. Que a gente começou a conversar. Isso aí. E assim, foi tudo muito rápido, né? A gente se conheceu em maio Em de maio. 2022. A gente começou a namorar assim muito rápido também. Em questão de uma semana a gente já estava namorando. E a gravidez, especificamente, a gente descobriu dia 17 de outubro, que é uma data até marcante para mim, principalmente, porque foi a data que a minha avó faleceu, que é até o nome de uma das nossas filhas, né? A minha avó Antônia, e a gente colocou Maria Antônia como homenagem para ela. Dia 17 de outubro de 2022, eu descobri que eu estava grávida. O Alípio estava trabalhando, Foi. né, no dia. Eu desesperada, liguei, peguei o telefone, liguei, chorando, né, Alípio? Não conseguia falar nada. Aham. E, assim, foi um baque para mim quando eu vi o positivo, porque eu descobri muito cedo. Foi com 3 semanas eu já consegui fazer o teste e descobri que eu estava grávida. Então, eu já estava tendo que lidar com o primeiro baque, né, da gravidez. Você lembra como que foi? Lembro. Na data aí, foi quando, nesse dia, né, eu trabalhava lá na Extrema, tava no plantão, né, trabalhando, quando eu já tava desconfiando que tinha alguma coisa por trás, porque eu já sabia até que tava atrasado, né? Aí eu sabia que a qualquer momento poderia vir a notícia, porque a gente já tava desconfiando. E nesses momentos aí eu já tava aguardando, quando a Pamela ligasse eu já sabia que ia ser alguma coisa, ou tava grávida ou é porque não tava. Já estava meio que esperando a notícia, né? Só faltava a confirmação mesmo. Aí, de repente, mandando mensagem, o celular não para de tocar, eu lá trabalhando no plantão, daqui a pouco, daí eu consegui parar para responder ela, falando que na hora da refeição a gente conversava. Aí foi, aí que parei para jantar na hora da refeição. Até coloquei o celular para gravar antes de ligar, gravando a tela dele, até também se a gente conseguir
A gente vai deixar um trechinho aqui desse dia, né, que foi marcante. Foi. E aí ela já, que eu atendi, ela já chorando, emocionada, eu já não sabia nem o que estava acontecendo, ela não conseguia falar, chorando. Conta aí essa parte. É. Assim, pra mim, apesar da gente já estar imaginando que pudesse acontecer, eu estava, assim, na minha cabeça não ia dar que eu estava grávida. Então, quando eu vi lá o positivo, foi um baque muito grande. Eu não conseguia falar, não conseguia expressar o que eu estava sentindo no momento, que eu acho que é o que acontece com a maioria das mulheres, né? As que querem e também aquelas que não pensavam em ser mãe, como era o meu caso, né? Então, esse primeiro momento do positivo é um misto de emoções, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Uhum. Para a mulher, as preocupações que começam a vir, vou ter um bebê, meu corpo vai mudar, trabalho vai mudar, né? Porque a gente sabe que muda a relação no trabalho também. E para o pai também são outros tipos de preocupação, né, Alípio? Sim, O que você sim. pensou quando você descobriu que você seria pai? Em si ali no momento você fica sem palavras, né? Você fica achando que pode ser mentira, que não é verdade, que acho que não é isso não. E a ficha demora a cair, vai passando ali, você começa a pensar, é mesmo, será que eu vou ser pai, né? Caramba, velho, será que eu vou dar conta, né? Como que, tipo assim, eu sempre fui um cara muito organizado, vamos falar assim, eu sempre tento organizar, vamos assim, calcular o que vai acontecer. Então, a gente calculava, né? Quando a gente começou a se encontrar, a gente começou a namorar, eu falei que queria ser pai. E só que não era a hora. Eu queria ser pai, né? Por questão da, da, da minha pessoa, mas a gente passava por um processo de que não estava legal, tipo assim, condições financeiras também, né? Uhum. Porque eu sempre gosto de programar as coisas, então eu queria ser pai diante da minha programação, que eu tivesse com a vida mais tranquila, vamos falar assim, né? Em questão financeira, para que a gente pudesse dar algo de melhor pro nosso filho ou filha. Sim. Aí na hora ali eu falei assim, puta merda, tô fudido. Vou ser pai, será que é verdade mesmo? E gravando, velho, tava gravando, deixei gravando ali, e ela falando, e eu sabia que tava gravando, e eu me perguntando, né? Uhum. Aí foi, e aí a emoção ali tomou conta, né? A gente fica sem palavras na hora, não consegue acreditar. Para quem já recebeu essa notícia, é uma coisa fora de sério, fora mesmo, é surreal, é um negócio. É tantas emoções que não dá nem para descrever, né? Não. Aí eu lembro que na hora eu falei assim, ó, eu vou ter que ficar até tarde, né? Continuar o plantão. E logo após eu tô indo embora e passo aí e te pego, né? Foi. Aí você passou em casa, a gente conversou e É, depois decidiu como que ia fazer, já pensando, né, em todo o é. processo. Até então, sem saber que eram 2 bebês, É, né? é. Aí no dia também, né? Você lembra quem foi lá também, né? Sua mãe tava com Lembro, você lembro. lá, sua irmã, Sim. tinha uma amiga sua também, né? É. Tava lá te ajudando. Porque acho que pra mulher também acaba não sendo fácil. É tudo isso aí que você falou e mais um pouco de É um coisa, né? amparo, né? É, A gente precisa de pessoas que a gente tem afeto, que confia para estar junto nesse momento, né? Para dar um amparo maior. foi indo, né? É. E depois, você lembra quando a gente foi? Porque para descobrir a gestação, a gente descobriu muito cedo. Então a gente já iniciou, né, todo o processo de pré-natal. Até então a gente não tinha um convênio, Não, né? Foi feito aqui mesmo na rede de saúde do da município, UBS. no território onde eu trabalhava na época, que era lá no CRAS. E eu lembro até hoje, muito engraçado, quando a gente marcou o primeiro ultrassom para poder fazer. E a gente foi junto na UBS, né, Fomos. para fazer o ultrassom. Lá na UBS de Batatuba. Os profissionais de lá vão lembrar dessa situação. A gente foi, entrou na sala da médica, né, que faz o Foi. ultrassom. Ela perguntou como que eu estava me sentindo, aí eu contei que eu estava tendo muito enjoos, eu passava muito mal de manhã, mas muito mal mesmo. Assim, de não conseguir levantar da cama, de ficar vomitando toda hora, um mal-estar, assim, tremendo. Parecia que eu estava muito, muito, muito doente. Fui fazer ultrassom, né?
Aí a médica pede pra gente deitar, passa o gelzinho lá. E até então eu não tava olhando pra telinha do computador. Eu deitada na maca, a médica fazendo o exame, o Alípio sentado, de frente comigo. Tudo que ela ia fazendo, ela ia explicando. Eu vou passar aqui pra ver se tem a bolsa e tal. De repente, a médica fica num silêncio absurdo, né, Alípio? Aí, na minha cabeça, tinha alguma coisa errada já com a gestação. Quando ela ficou naquele silêncio. Aí, o que ela fez, Alípio? Ai. Conta você, que é muito engraçada essa parte. Então, eu acompanhei a Pamela logo no primeiro ultrassom, né? Aí tá lá, nós dois lá na sala da médica, e a médica começa a mexer lá, e mexe pra cá, e igual a Pamela falou, fez todo o procedimento dela ali, e começou a passar lá como que chama? O gelzinho, passa o gelzinho na maquininha. O ultrassom, né? Ultrassom. Pra ficar olhando o que... Sim. Início ela demorou um tempo para responder, para poder falar. E ela começou a mexia de um lado da barriga, mexia do outro lado. Foi. E aí eu já comecei a desconfiar. Falei, mas o que será que ela tá procurando alguma coisa, não tá encontrando nada? É quieta e ficar mexendo toda hora sem falar nada, né? Aí do nada ela fala assim, papai, parece que tem 2 bolsas, né? Ela duas falou. bolsas, mas tem 2 bolsas aí. Aí eu falei, mas o que significa, doutor, isso? Parece que tem 2 bebês. Daí eu falei, o quê? Pai, parece que tem 2 bebês. Daí ela lá na tela, olha aqui, ó. Olhando na tela, mostrou de um lado, aí mexeu, foi pro outro lado, colocou do outro lado. Ó, o outro bebê é esse aqui. Só que ela na hora lá, ao mesmo tempo que ela falou que poderia ser, ela não deu 100% de certeza, né? Sim. Ela falou assim, ó, esse aqui parece, né, hoje, porque são 2. Mas logo no outro ultrassom, vocês vão conseguir identificar se realmente vai... Porque ela disse que é procedimento padrão, né? Sempre quando se descobre que são gêmeos, eles precisam orientar os pais de que talvez um dos gêmeos não evolua, né? Então, pode ser que você tenha engravidado de gêmeos, por exemplo, e um desse feto não evolua, então não chegue a nascer e tudo mais. Que são os riscos que existem dentro da gestação gemelar. Então, para mim, naquela hora, eu já não estava nem associando a ideia de ser mãe de gêmeas, quanto menos perder uma criança ainda, né? Uhum. Eu fiquei sem reação. Outra vez sem reação, fiquei paralisada lá. Eu não conseguia levantar e o Alípio começou a rir. Porque ele fica nervoso, ele começa a rir. E eu tava assim, parecia que meu mundo tinha desabado, né, Alípio? Eu fiquei pálida, sem falar nada, eu fiquei super séria. Eu acho que até a médica estranhou a minha reação, né, na hora. Porque eu não sabia como reagir. Eu nunca imaginei que pudesse ter gêmeos. Daí vem aquela pergunta, mas tem gêmeos na família? Não. Na minha não tem. Não tem nenhum gêmeo. No do Alípio, até tem. Mas assim, De terceira. De terceiro grau, né? Mas nunca que tinha passado na nossa cabeça que pudesse ter gêmeos, né? Isso aí até a doutora viu ali os 2 jovens, né? Acho que na cabeça da doutora ele passava assim, vou dar notícia, vou fazer ultrassom, falar de um bebê. Isso. Acho que até ela se surpreendeu na hora que tinha 2. Porque tinha 2. Aí voltou de novo, né? A mesma sensação que quando a gente recebeu a notícia que você estava grávida. Aquela sensação, caramba, agora são 2 bebês. Eu tava pensando em um, como que eu ia fazer. Pois é. E aí você já imaginava 2 bebês, como que vai ser, como que você vai conseguir fazer, planejar e fazer algumas coisas, né, que a gente queria, né? Sim. É uma história bem Então, louca. tudo que a gente idealizou, né, de um bebê, de começar a se acostumar com a ideia de que teria um filho ou uma filha, a gente chega lá nessa salinha da médica. E são 2. E são 2 bebês. São 2 fetos, né, igual eles falam. Ali a gente parou para pensar, né, Alípio? E olha, até hoje eu acho que eu não sei nem descrever aquela sensação que eu tive na hora. E foi um barato, porque a gente saiu da sala, a médica saiu primeiro. E ela já foi falando para todas as enfermeiras que o nosso caso eram gêmeos. Então, a gente já foi recebendo parabéns das enfermeiras. Nossa, que legal, parabéns, vai ser 2.
2, né? Foi. Então, eu só sabia, assim, dar um sorrisinho meio de canto de boca e a gente pegou e saiu, né? É, Aquele dia eu nunca mais vou esquecer, porque eu acho que toda mãe de gêmeos tem essa sensação, né? De das pessoas ao redor ficarem muito felizes e a gente não saber ao certo como que a gente reage àquela situação. Então, daí em diante, a gente começou o pré-natal. E aí que começaram também a surgir algumas foi. especificidades Não, da... na verdade já foi, vamos lá, no segundo ultrassom, né? Porque Isso, daí que veio a certeza, é. né? Aí ela pediu para que a gente fizesse mais um ultrassom depois de 1 mês e pouco, né? É, Para poder confirmar se eram gêmeos mesmo se eram ou dois bebês. não, né? Se tinha evoluído ou não. E E a gente marcou e evoluiu, né? Ela disse, Sim. olha, a gestação tá indo muito bem, tá tudo certinho, são gêmeos mesmo, né? Uhum. Ali, a partir daquele Daquele momento, momento ali, a gente já tinha, por mais que ela não deu a certeza no dia, a gente já tinha colocado na cabeça que ia ser 2, né? Até em relação ao nome também, já estava vendo sobre isso aí. Então, a gente já foi na expectativa que a gente tinha certeza, né? Que ia sim. vir 2 bebês. E aí, nesse outro ultrassom, no segundo ultrassom, foi chegar lá e a hora que ela começou a já fazer o procedimento, Já confirmou, confirmou. né? Aí vai ser 2 bebês. Aí, né, já pensava no sexo, né? O Isso. que poderia ser. Aí a família queria que fosse casal. Mas né? ainda não tinha falado pra ninguém, né? Não. Saímos de lá com a revelação que era gêmeos, né? E eu tenho uma coisa que eu falo pra Pamela, né, desde o começo da gestação, que não só da gestação, mas em relação à vida também, eu não tenho o costume de contar as coisas para as pessoas durante o tempo que ainda não tá pronto, né? Tipo assim, em relação à gestação, eu tinha falava para a Pamela até o terceiro mês, Não contar pra né? Não ninguém. chegar a falar para as pessoas porque poderia isso aí causar alguma coisa. Mas isso é de cada um. Não, mas até tem as orientações médicas, né? Porque nesse período de 3 meses, pode ser que aconteça um aborto ou algo do tipo. Então, até por orientação médica, eles pedem mesmo para aguardar, né? Porque, assim, é um período muito sensível, que pode acontecer isso realmente. Daí foi quando a gente saiu de lá com a notícia, fomos embora. Eu não tinha comentado com ninguém, né? Acho que sua mãe sabia, né? Eu contei pra minha mãe, Eu saí falei já pra ela, não sabendo que fala era pra gêmeas, ninguém, eu mas eu falei, imaginei que ela tinha falado eu falei, eu não com a mãe aguentava. dela. Eu precisava compartilhar com alguém essa situação. E eu falei também pra minha mãe e depois contei pro meu pai. Aí depois vieram os irmãos, né? Mas assim, quando a gente abriu pra família, Isso aí foi no chá, né? foi no chá No chá de panela? no chá de panela que a gente teve, né? Porque daí a gente se casou depois, né, Lípio? E a gente revelou pra família. Eu lembro até hoje a reação das pessoas. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que eram gêmeos. Primeiro na hora ali do chá, quando a gente foi dar notícia, era só da gestação, porque a gente não chegou e falou, são 2 bebês. A gente tinha imprimido no papel que ali da imagem do ultrassom, e a gente levou junto, né, com nós. Aí chegamos lá, ó, a gente vai ser, além do chá, a gente vai ser papai, né? Papai, isso aí, na hora, todo mundo, Deus parabéns, tava tudo bem. Aí, daqui a pouco, né, a Laine, eu acho que, né, contou pra ela, né? Não lembro se foi pra Laine. Não sei se não lembro agora. Não, na verdade, a minha mãe e a mãe do Alípio queria que a gente contasse que eram gêmeos. A gente não ia contar, né, nesse dia. Mas daí a gente viu a empolgação das pessoas que estavam muito felizes e a gente decidiu falar. Então a gente contou que a gente seria pais, né, de primeira viagem. E depois que eles deram parabéns, a gente falou, ó, ainda tem mais uma surpresa, são 2 bebês. Aí pronto. Nossa, as pessoas não acreditavam. Lembra da Célia? Lembra. Célia, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai lembrar da reação dela? Lembra. Que ela deu um grito. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Achavam que a gente estava brincando. Olhavam o papel do ultrassom e não acreditavam que eram 2 bebês. Não conseguia ver 2 bebês lá. Foi. Aí depois disso, então, a gente, né, fez todo o processo e a gente começou a descobrir algumas diferenças, né, Alípio? Um dos casos foi quando a gente foi fazer um exame, né? Os primeiros exames. Aí a gente já conseguiu
passar da rede aqui de Piracaia para Atibaia, né? Uhum. E aí que vem algumas surpresas. Por quê? Eu precisava fazer um ultrassom que era pago, né? A gente não Uhum. faria pelo convênio, tinha que ser pago. Aí veio o primeiro baque de ser gêmeos, né? Uhum. Quando eu fui fazer, eu achei que eu iria pagar por um ultrassom. E de repente, a atendente fala pra mim, me pergunta se é gêmeos, né? Eu acho que é procedimento padrão deles. Pergunta se é gêmeos, eu respondo que sim. Aí ela olha pra mim e fala assim: então você vai pagar por 2. E a gente não tava nem preparado, lembra, Lipe? Não. A gente tinha o valor, mas Aham. assim, caramba, daqui em diante a gente vai ter que pagar sempre por 2. É isso aí. E foi assim, a gente começou a falar: meu Deus do céu, pagar 2, sempre 2. Aí que vai caindo a ficha. Cada fase que a gente ia passando ia caindo a ficha de que a gente teria sempre um custo maior, Aham. uma preocupação a mais, né? Quando eu fiz também o exame para saber mesmo se estava grávida de sangue, tem o qualitativo e o quantitativo, né? Na época eu não entendia. Quando eu fiz o quantitativo, eu estava quase de 3 a 4 semanas e deu 800 o hormônio, né, da gravidez que a gente tem. Deu 800. E é uma taxa muito alta para início de gestação. Só que naquela época eu nem fazia ideia. Mas ali já estava indicando que podia ser gêmeos, né? A gente tinha levado para o médico, mas eu acho que o médico nem se atentou também, né? A taxa do hormônio. E passou meio que batido. Depois que eu fui descobrindo, né, como que funcionava, tanto o meu corpo como que ia ser, as reações que eu podia ter, os riscos que eu ia correr, eu fui descobrir essa questão também do exame de sangue. Que no exame de sangue, se você fizer ele e já der uma taxa muito alta do hormônio, já suspeite que você pode ter gêmeos. Já suspeite, porque assim, é muito barato como o nosso corpo também, ele já vai, né, dando indícios, né, Indício de. de que é uma gestação gemelar ou não, né? Uhum. O meu pré-natal, no caso, foi totalmente tranquilo, não tive nada de diabetes, pressão alta, né? Graças a Deus. Eu passei muito mal os 4 primeiros meses. Depois, ficou tranquilo. Consegui andar bem, né, Alipe? Foi. Então não Andar, inchou. Lembro que não enchei o não pé. Foi inchou. assim, uma gestação por ser gêmeos, foi uma gestação totalmente tranquila. Porque era de risco, né, gata? Aí que vem a parte que me assustou um pouco mais. Quando eu tava com 7 meses, a médica que acompanhava a gente na época, ela já começou a conversar comigo, né, me orientar sobre os riscos, que já era uma gestação que, dentro da medicina, é classificada como gestação de risco por serem 2 bebês. E ela começou a me contar um pouquinho dos riscos que eu teria, né, do que poderia acontecer. E foi aí que entra a parte que ela me explica um pouco sobre a prematuridade, né, a questão da UTI. Numa conversa informal de consulta, ela já foi me tentando até, eu acho que me acalmar um pouco, né, porque chegou mais pro final da gestação, eu tava já ficando muito preocupada. Você lembra? Do quê? Do quanto eu Qual ficava, parte? da Da preocupação? preocupação, eu lembro. Queria quase todo dia no médico, né? Assim, qualquer coisinha que eu sentia, eu já queria ir pro médico, ir correndo pro médico, porque eu sentia muito medo. Ainda era pra ter nascido antes, né? Lembro que era se tivesse sido no dia que você tinha falado, né? Isso, Que teve um dia que você falou e a gente não foi, né? E falou assim, deve ser uma sim, dorzinha, tenta segurar, porque vai lá e manda voltar embora, né? isso. Eles analisavam lá e se não tinha risco, mandava embora. E teve um dia que a gente não foi, e na outra vez que foi, você já ganhou, né? Foi. Que daí era pra ter nascido até antes, que a médica já tava falando que já tinha Isso. passado Porque mesmo assim ela nasceu prematuro, né? Mas vamos voltar para eu poder explicar sobre a questão do bivitelinos e o uni, né? Tem várias classificações aí de gêmeos, né? Os idênticos, os bivitelinos, que são separados e tudo mais. No nosso caso,
A médica que fez os É verdade. Quando tava vendo o lá, ultrassom lá no começo. isso, lá no ultrassom, ela começou também a me explicar, né, porque é Uhum. tudo novo, eu sempre fui de perguntar, questionar. Pessoal, na minha percepção que eu tinha, só existia um tipo de gêmeos. Eu não sabia Eu também não dessa. sabia, É, nada, nada, nada. Por isso que a gente perguntava, né, Lipe? A gente levava é, um tempão, às vezes, nas consultas, porque a gente vamos queria aprendendo, né? perguntar, questionar para poder entender. Em uma dessas consultas de ultrassom, a médica explicou pra gente, né? Porque ela vê lá se tá os dois bebês na mesma bolsa, se não tá. No nosso caso, eram 2 bolsas, Uhum. né? E 2 placentas. Então, assim, o medo maior era que uma roubasse o nutriente da outra, que uma, né, se desenvolvesse mais que a outra. Uhum. Então, o nosso caso foi um pouquinho mais amenizado, porque cada uma recebia o nutriente de uma placenta. Mas, mesmo assim, elas ainda tiveram um desenvolvimento abaixo da média, É, né? Elas ganhavam peso, mas assim, ganhavam sempre menos do que o esperado. um esperado, do que um bebezinho único, né? A minha barriga não cresceu tanto quanto a gente imaginava, né, que fosse É. crescer. Não tive uma barriga que eu imaginei que eu tivesse de gêmeos, não tive. Foi um bi, né? Hã? Bi. Elas são É. bivitelinas, cada uma numa bolsa e uma placenta. E depois que a gente descobriu que talvez elas, né, não são idênticas, mas elas são bem parecidas, a gente não sabia que era elas ainda, né? A É. gente demorou para descobrir que eram meninas. Porque todo ultrassom que a gente ia, que a gente já imaginava que já estava no tempo de saber o sexo, não dava para ver. Então acho que a gente foi uns 2, 3 ultrassom, né, Lipe? Foi. Demorou. Para Acho que poder tava descobrir o sexo. uns 7 meses. Não, antes, né? Acho que foi com 6 meses É o quase que a gente quinto, sexto descobriu. mês. É. A gente ia para as consultas, né, fazer É. ultrassom e não dava para ver, porque elas sempre estavam com as perninhas fechadas. Então não dava para ver, a gente já ia naquela ansiedade, ai, hoje vamos descobrir. Voltava Não, para casa decepcionado. Todo mundo perguntando, e aí, já sabe, já já deu sabe, pra já ver? sabe? Não. E o que a gente tinha combinado? Que a gente não faria chá revelação, Foi. né? Então a gente não teve chá revelação. As primeiras pessoas que souberam se eram meninas ou não, né? Foi Foi depois. nós dois É. lá na sala da médica. Mas a gente foi descobrir logo com 6 meses. Então demorou, né? Demora mais do que uma gestação comum, né? Uhum. Do A gente falou esse do sexo, né? Descobrir o sexo. E é muito engraçado, acho que é até uma curiosidade. Toda consulta que a gente faz, Tira isso daí. eles ficam, o médico, na verdade, ele tem que escutar um coraçãozinho e o outro coraçãozinho. Então, tinha vez que eu ia para consulta que o médico ficava procurando onde estava o coraçãozinho do bebê para poder escutar. E eu achava isso um barato, porque às vezes eu ficava até preocupada, porque às vezes demorava demais para achar, né? Porque elas estavam muito juntinhas. E além de escutar os 2 coraçãozinhos durante as consultas, tinha que medir cada bebê, né? Quem é mãe sabe que existem aqueles ultrassons que são muito importantes, né? Que são os morfológicos, que mede o bebê assim, da cabecinha até os pés. E por ser gêmeos, sempre levava mais tempo do que o comum. Além de levar mais tempo também, quando você saía de lá, você saía com com 2 pastas, né? 2 pastas. Sempre com 2 pastas. Muitos exames, né? Muitos exames. Tinha que Até hoje. marcar 2 horários, né, com o 2 médico. horários, era tudo duplicado. E, tipo assim, o que você faz geralmente com o bebê, você tinha que fazer com os dois. Então era coisa bem complicada, né? E tudo isso a gente foi descobrindo fazendo. Porque nisso ninguém chegou e falou, né? Como do exame, eu não sabia que tinha que marcar Parece 2 que horários. é uma coisa simples, né? Olhar hoje, né? É. Mas lá no acho que o nervosismo, você fica meio. Na prática é muito É a mais primeira difícil, né, viagem, Lipe? igual foi falado. Então você não. Muita porque coisa você vai assim, aprendendo. na verdade é assim, a gente era pais de primeira viagem, a gente nem sabia como que era o processo e a gente já Uhum. estava tendo que duplicar isso, É. né?
Pra tudo. Em questão de enxoval, quando a gente começou a fazer, 2. lembra? Tudo 2. Tudo 2. Eu não tinha noção do que um bebê ia precisar e já tinha que me programar para pensar que eu tinha que duplicar aquilo Era 2 para dar berços, conta. 2 carrinhos, 2 bebê conforto. 2 bebê conforto. Tudo 2. As roupinhas, né? Tudo É. duplicado. E a questão maior também era de como que a gente ia sair com essas 2 bebês, né? Do hospital. Vamos falar do nome um pouquinho? Acho que a gente não falou, né? O porquê do nome? A gente descobriu que era meninas, né? 2 meninas. E a gente passou a conversar sobre o nome. Quer contar um pouquinho? Do nome? Do nome delas. Por que a gente escolheu? Um nome igual a Pamela falou no começo, né? Nome da Maria Antônia, em homenagem à avó dela, né? Isso. Que hoje está lá no céu olhando por nós. E Mariana é o nome da minha mãe. Como ia ser o nome de uma homenagem a dona Maria Antônia, aí a gente resolveu homenagear a minha mãe também, né, que até hoje nos apoia muito, né? O pessoal fala essa rede de apoio aí, a minha mãe tem sido uma rede, umas 5 redes, né? Ela nos ajuda bastante. Eu acho que isso é uma coisa marcante também, de pais de primeira viagem que descobrem que vão ser pais de gêmeos, já tem que começar a pensar numa rede de apoio, né? Tem a Mariana, que é a minha sogra, e também tem a minha mãe, né? Que, assim, ajuda demais. Então, todo esse processo da gestação, que não foi fácil, as 2 estavam lá para acompanhar, para ajudar, e estão até hoje, né, Alipe, dando essa força pra gente. E a família toda também, né? O pessoal fica mais ali nos, vamos dizer assim, na arquibancada, né? Mas sempre estão perguntando, querendo saber, né? As informações, se tá tudo bem, se precisa de ajuda, se não precisa. Tem bastante gente que é muitas pessoas queridas, né? Que tá sempre se colocando à prontidão, se precisar, se quer um apoio, né? Isso aí a gente agradece também, porque não é fácil. Ter 2 bebês é uma coisa bem complicada, né? Que você para pensar, um já não é fácil, você imagina 2, né? Sim. Realmente, eu acho que muda a cabeça da gente, porque a preocupação vem dobrada, né? De tudo que a gente precisa dar conta. Eu ficava pensando muito sobre isso. Como que eu iria dar conta de 2 bebês? Isso me acompanhou a gestação inteira. Não tinha um dia que eu não pensasse como que eu ia carregar as 2 no colo, como que eu ia atender quando uma chorasse, como que eu ia dar de mamar, se eu ia ter leite, se eu não ia produzir leite, como que ia ser ter 2 crianças em casa, né? Só eu e o Alípio. Então, a minha gestação, apesar de ter sido muito gostosa, assim, de eu não ter sofrido tanto com pressão alta, diabetes, essas coisas de saúde, pelo lado da saúde mental me pegou bastante. Apesar de eu também ser psicóloga, ser um pouco controlada, na gestação parece que eu dei uma desequilibrada, né, Alipe? Eu tava, assim, muito preocupada com tudo. Com tudo. O tempo todo. E eu sempre chamava o Alipe, falava, compartilhava com ele, né, como que eu tava me sentindo e tudo mais. Então, quando foi, assim, avançando a gestação, com 7 para 8 meses, eu acho que eu me senti mais apreensiva. Porque daí eu já sabia que elas poderiam nascer a qualquer momento, né? Que entre a parte da prematuridade. Uma gestação gemelar pode ser, é possível, né? Que aconteça dos bebês virem antes do comum, né? Então, eles também têm várias classificações lá, prematuro extremo. No nosso caso, elas foram prematuras tardio, né? Porque elas nasceram de 36 semanas e 6 dias. Faltando um dia para completar a semana do 37, né? E foi no susto também. Eu comecei a passar muito mal. Na verdade, eu já tava passando mal, né, Alipe? Foi. Eu tava passando mal, mas eu tava com medo de ir pro hospital. Era dia 23 de maio, lembra? Que é aniversário do meu pai. A minha mãe ligou, contei pra ela como que eu tava me sentindo, tudo. E ela falou, vai pro hospital. Meu pai não tava nem aqui na época, né? Não, ele tava na Espanha. Tava na Espanha, não tava aqui. Eu tinha falado com ele, dado parabéns e tudo mais. Liguei pra minha mãe, falei pra minha mãe que tava mal. Ela falou, vai pro médico. Eu não fui porque eu tava com medo. Aí passou-se 2 dias, no dia 25 de maio de 2023,
Foi. A gente foi pro médico às 11h30, Aham. né? Cheguei lá, passando muito mal mesmo, e eu sentia que o meu coração estava muito acelerado. Só que eu fiz os exames e não era o meu, era o coração de uma das bebês que estava muito acelerado, e o coração da outra bebê tava mais lento, né? Então eu fiz vários exames, já me colocaram de jejum lá mesmo, e depois quando saiu o resultado do ultrassom, né? Uhum. A médica chamou a gente lá na sala e falou assim: olha, a gente vai precisar fazer uma cesárea de emergência, Foi. né? Ah, nem acreditei, né? Você lembra? A gente não, assim, por mais que soubesse que poderia acontecer, eu acho que a gente não estava preparado para aquele Não, momento, né? não. Assim, de ser pego no susto. Eu fui sem nada, Não tinha levado sem bolsa, nada, tudo que tava nada. preparado, a gente Não foi não levado, acabou não levando. Aí a médica falou que precisava de uma cesárea de emergência. E emergência, assim, emergência mesmo, É né? agora. Agora. Então, já tinham me deixado de jejum, já começamos o processo de internação. E lá se foi a gente para a sala de cirurgia às Foi. 11 horas, mais ou menos. Aham. 11 e pouco, né? Um pouquinho antes das 11. E a minha primeira experiência, né, de parto, de cesárea, a hack. Tomei a hack tranquilo, não senti nada, né? Essa dor que o pessoal comenta que sente, eu não senti nada. Eu senti, assim, uma paz tão grande que depois eu até fiquei surpresa, porque eu passei a maior parte do tempo apreensiva. Para chegar na hora do parto, eu me senti muito em paz, muito tranquila, muito segura. E eu lembro do alívio, porque assim, quando a gente entra na sala de cirurgia para tomar a hack, o acompanhante não pode entrar, ele precisa ficar esperando um tempo, né? Uhum. E toda hora a enfermeira saía de perto de mim para ir falar com o Alípio. Por quê? O Alípio ficava batendo lá na porta do centro cirúrgico porque ele queria entrar, que ele estava com medo, ele achava que as meninas iriam nascer. É. Então a enfermeira tinha que me deixar lá na sala. E voltar a falar comigo. É que lá na hora lá, o pessoal ó, te dá um parede de roupa lá, né? Isso. Com as toucas e com a luva. Vai ali, se troca e a hora que tiver tudo pronto lá na sala, na UTI, na sala de cirurgia, a gente te chama. E nisso aí foi passando os minutos, passa 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, e cadê que essa enfermeira veio chamar eu? A hora que eu vi que escutei uma criança chorando, porque acho que tinha mais sala de parto lá, então tava nascendo mais crianças na hora, né? Eu escutei a criança chorando, vendo as minhas filhas nasceu e eu não tô do lado delas, eu não tô junto, e isso aí pra mim eu queria presenciar, né? Eu queria estar junto, queria assistir, queria participar desse momento. Aí eu batia na porta, porque o choro da criança ali na hora, e ali eu lá atrás da porta, vai estar nascendo, e eu não tô vendo. Aí eu batia, foi a hora que ela veio e falou: calma, pai, esse choro que você tá ouvindo é de outra criança, a Pamela tá tudo bem, só aguarda mais um pouquinho, tá chamando. Aí já acalmava o coração, e eu andando pra lá e pra cá, e o tempo passando. Se demora mais um pouco, eu tinha entrado na sala, aí passou um pouquinho, ela veio e chamou, né? Aí o Alípio chegou, né, pra sala de cirurgia, me viu, conversou comigo, eu tava, assim, até então, tranquila. Aí chamaram o Alípio pra poder ver mesmo, né, as meninas nasceram. Aí a primeira que nasceu, o médico perguntou pra mim, como que vai chamar? Mas na minha cabeça, o que eu queria fazer? Poder olhar para as duas e falar quem seria Maria Antônia e quem seria Mariana. O médico não me deixou ter esse tempo de olhar para elas e decidir quem seria quem. Ele falou assim: a primeira tá saindo, como que vai chamar? Aí eu falei assim: eu posso ver? Ele falou assim: não, essa vai ser a Maria Antônia. Então meio que foi o médico quem decidiu, né, Alípio? Porque o pessoal sempre ficava perguntando: onde que tá cada uma? Onde está a Mariana? Onde está a Maria Antônia? E eu sempre falei isso: eu quero olhar para elas e poder dar um nome para cada uma. Só que ali, na hora do susto, da emoção, de tudo mais, Você eu não tinha pude falado pro fazer. médico, né? Que o nome é Maria Antônia e Mariana. Daí a hora Sim. que ele já tirou a Maria, né? Que foi a Maria que Foi. nasceu. Essa vai chamar Maria Antônia. Eu pedi, na verdade, né, para ele me deixar ver, mas daí não dá tempo, né, porque tem outras questões de saúde que envolve também.
É. Aí, tá, ele falou assim, então essa primeira tá saindo é a Maria Antônia. Aí a Maria Antônia nasceu 5. 23 e 5. Tirou a Maria Antônia, um pediatra já pegou, né? Ele me mostrou rapidinho, assim, eu vi coisa de segundo, e ele já levou. Aí depois a Mariana, ela tava nascendo empelicada, né? Na bolsa. A bolsinha tava intacta. Na hora que a médica vai tirar, Saindo pra fora, aí estoura, aí né? estoura. Quase que saiu com Quase que saiu empelicada, é. Aí o outro pediatra também veio lá, pegou a Mariana e já levou. Eu vi pouquinho e já levou. Isso é importante, porque lá na sala, lá, né, a gente contava com 2 pediatras, né? Isso, Seria um para cada bebê. E tinha os 2 médicos, né, que tava 2 tipo, obstetras, né? Um pediatra para cada até isso também. bebê. É tudo 2, né? Aí Tudo na 2. hora ali Então, também tinha assim, 2. é padrão deles, quando é gêmeos, tem que ter obrigatoriamente 2 pediatras, porque daí as nossas, graças a Deus, nasceram muito bem, né? Não precisaram de respirador, nada. Mas para fazer o procedimento ali muito rápido, tem que ser uma atenção especializada para cada, por isso 2 pediatras. E aí o Alípio foi lá, você quer contar essa parte? Foi mais você que acompanhou, né? Aí saímos da sala, a gente tem uma salinha ao lado ali que a gente vai lá para onde que é, não é um berçarinho ali, sim. Aí ali a hora que a gente estava ali, eles me deixaram pegar, né? Me deixaram ver. Aí já veio para pôr a pulseirinha no braço para ficar mais fácil de identificar. E ali a gente ficou fiquei um minutinho ali com as duas. Aí dali já falou que já precisava levar para a sala do leito lá Da materno, da UTI, né? UTI, né? E foi coisa rápida, foi bem rápido. Eu matei aquela sensação que eu tava ali de ver, de pegar, de olhar o rostinho, olhar a mãozinha, olhar detalhinho. E depois disso aí, a enfermeira já falou que ia levar elas. Foi a hora que eu pegaram elas na máquina, levaram lá pra sala lá. Quando eu voltei do seu lado lá depois para terminar de fazer os médicos estavam terminando de fazer os procedimentos deles lá. E eu já sabia que isso podia acontecer, né? Porque a médica já conversava comigo, já me explicava. E elas precisaram sim, né, ir para UTI, porque elas nasceram abaixo do peso esperado, né? Mas assim, elas não precisaram de respirador, oxigênio, nada. Não. Elas foram só para poder ter uma atenção especializada lá na UTI e ganhar um pouquinho mais de peso. Porque nesse daí também, na hora lá, lembro que eu tirei uma foto também para mandar para a família, né? Deixar guardado no celular também, por questão de a gente fica meio com receio, né? Que vai levar a criança para um outro local e a gente já ouve bastante coisa aí, às vezes é coisa da cabeça, né? E aí na hora lá, quando elas nasceram, a Maria nasceu com 1,700 A Maria nasceu e a com outra 1,700, 1,500, né? Não, 1,700. E a Mariana nasceu com 1,900. 1,900. Então, assim, elas nasceram muito abaixo do peso do que é esperado para a idade gestacional que eu tava, né? 36 semanas. Mas a gente já sabia que isso podia acontecer, né? A cada ultrassom a gente já vai acompanhando o peso, já vai acompanhando a evolução. Era muito pequenininha, né? Nossa, Era muito cabia pequena. assim na palma da mão, assim, Muito que você pequena, via né? assim. Ali na hora eu até tinha ficado com medo de pegar, porque, meu Deus, né? E a cor da pele é diferente, né? Meio transparente, aparece todas as veinhas. E elas não estavam 100%, né? Porque não nasceram no tempo certo, então Isso. você ficava com medo, apreensivo ali de pegar. A gente sabia que elas estavam bem cuidadas, mas assim, o sentimento era de muita tristeza, né, Alípio? Porque eu ainda precisei ficar no hospital e eu só pude ver elas 9 horas da manhã do outro dia, né? Então eu fui para me recuperar, voltei pro quarto para poder me recuperar da cirurgia, né? Porque cesárea é uma cirurgia. E só 9 horas da manhã do outro dia eu pude ir lá para UTI para ver elas. Aí para mim foi eu acho que eu falo que é o pior momento. Eu ter que ver elas dentro lá da incubadora, né? Apesar de saber que elas estavam bem, eu acho que a minha vontade era querer poder pegar, abraçar, carregar. Então, assim, por ter sido mãe de gêmeas e elas terem nascido prematura, eu não pude ter essa experiência
que uma mãe de um filho único tem, né? De já carregar, ficar com o bebezinho no colo. Isso eu não tive essa possibilidade, né? Eu fui acompanhar elas na UTI e a gente não podia pegar lá, até então eu não pude pegar. Eu sabia que estavam dando a fórmula para elas se alimentarem, né? Graças a Deus, a sucção delas foi ótima. Quando eu comecei a colocar no peito, elas começaram a fazer a sucção certinha. Elas se alimentavam bem, não tiveram nenhuma complicação de saúde, né? Que a gente sabia que também poderia acontecer, mas não tiveram. Então, cada dia que a gente ia lá visitar elas na UTI, o Alípio me levava. Eu ia lá fazer a ordenha do leite, né? Com as outras mães que ficavam lá. Eu tive bastante dificuldade também na amamentação com elas e tudo mais. E toda vez que eu chegava na UTI, a gente tinha que esperar um tempo para o médico vir conversar com a gente, né? Então lá as informações assim eram muito restritas. A gente chegava, fazia a visita das meninas e esperava para conversar com o médico. Não passa informação por telefone, né? A gente tem tempo para ficar lá, o Alípio ficava só meia hora, depois tinha que descer. Então assim, eu fiquei 3 dias no hospital, né, da cirurgia, visitando elas na UTI. Fui liberada para ir para casa. Vinha para casa, né, descansava. No outro dia, a partir das 11, eu voltava para o hospital para poder ficar com elas lá. E ficava das 11 até as 8 horas da noite. Isso todos os dias. Faço cesárea com os pontos. E eu lá subia o elevador, sentava, levantava, tirava a parte de cima da roupa para poder dar de mamar. E isso tudo com a cirurgia. Eu lembro até hoje a sensação que foi sentar na poltrona lá, a primeira vez, com a cirurgia, com elas chorando, com uma chorando aqui, a outra colocando no peito, a enfermeira vindo para mim me orientar, né, conversar comigo para fazer a pega correta. Eu tinha muito medo de chegar lá e não ter uma boa notícia. Lembra, Lípio? Lembro. Tanto que quando a gente estava esperando para poder ter alta da UTI, eles ligaram em casa, falando que era para eu levar roupas, né? Porque a gente ficaria 4 dias no hospital e elas teriam alta. Elas ficaram na UTI 10 dias, né? E depois a gente foi para um quarto, aí ficou eu e o Alípio cuidando dela. Ficou um dia lá, né? Um dia no quarto. Não, foram 2 dias no quarto. Dois? 2 dias no quarto. A gente ficou 2 dias no quarto cuidando delas. Mas na hora que tocou e falou assim, é da UTI, né, Natal, tal, meu coração já disparou. Porque eu tinha muito medo de receber uma notícia assim, aconteceu alguma coisa, ela tá muito grave, as meninas e tal. É coisa de pensamento, de preocupação que eu tinha naquele momento, e acredito que as mãezinhas que já passaram pela UTI compartilham do mesmo sentimento que eu. Assim, é uma incerteza muito grande, né? A gente não tem muita informação, a gente tem que ir lá para ver, e o ambiente da UTI ele é muito pesado, né? Eu via outros bebês muito mais grave do que as meninas, e aquilo já mexia comigo. Eu ficava pensando, imaginando. Então, assim, eu acho que a carga emocional nesse período, para quem é mãe de gêmeos, fora os nossos hormônios, né, que estão todos bagunçados, é muito, muito grande mesmo. Aí a gente foi pro quarto, né? Foi. Aí começa o desafio da maternidade gemelar. Porque a mãe não vai dar conta sozinha, né? Tem que ter um pai presente, tem que ter uma rede de apoio muito bem estabelecida, né? Mas principalmente, primeiramente, o pai. Né, Lípio? O pai tem que fazer o papel dele nessas horas aí, né? Que quando foi pro quarto, né? Aí tava lá e os dois ali, não sabia o que poderia fazer, né? Não sabia o que poderia fazer, como que fazia. Qualquer coisinha já apertava o botão, já chamava a enfermeira. A enfermeira já vinha lá no quarto, já tá precisando de alguma coisa, a gente já perguntava, né? E ali na hora você começa a acreditar, né? Acreditar que tem 2 bebês para poder cuidar, né? E ali, eu, na minha particularidade, eu como pai, eu não sabia, na época, eu não sabia diferenciar as duas. Eu olhava um e a enfermeira perguntava para mim, a gente mais que tinha no berçário, e
também tinha na mão, no bracinho, né? Uhum. Uma identificação. E só assim pra mim saber. A Pamela já sabia, né? No começo, assim, eu tinha algumas dúvidas também de quem era quem, né? Mas depois eu passei muito tempo olhando para elas, então eu já começava a identificar alguns pontos de diferença que elas tinham. Mas a orientação do pessoal do hospital era: tirou uma bebê no bercinho, coloca a bebê no mesmo bercinho e não muda o bercinho de lugar, né? Então, até eles, por precaução, eles davam esse tipo de orientação pra gente, a gente não sabia, né, como agir. Às vezes o Alípio pegava uma, eu pegava outra. Quando vi, já trocava o berço. Quando via, já trocava o berço. Aí eu tinha que ficar lá olhando para ver quem era quem de novo. Porque tem todo o processo de medir os sinais vitais, né? Então tem que preencher ficha, colocar na ficha Quem que era quem? quem é quem. Lá no ambiente do hospital é muito engraçado, porque eles não chamam as crianças pelo nome. Ah, essa daqui é a Maria Antônia? Ah, essa daqui é a Mariana? Não, lá não existe isso. Lá é gemelar 1, gemelar 2. Sempre vinham falar assim, né? Uhum. Ah, gemelar 1 tá com tal, sinal vital tal. Ah, gemelar 2, tal. Então, não chamavam pelo nome. Sempre G1 e sempre G2. Né, Foi. Lipe? Isso pra gente ficou até marcado, porque era uma coisa engraçada, né? Não chamar o bebezinho pelo nome. Eles tinham mais esse linguajar técnico, eu acho, né? De G1, G2 e tudo mais. Depois dos 2 dias, a gente já veio embora também, né? Aí a gente já recebeu alta, veio pra casa. Tava apanhando um pouco na hora da mamadeira ali, na hora a enfermeira já... Papai, já trocou? Não, nunca troquei. Da banho, né? Da banho. Então, ali foi o momento que a gente aprendeu um pouco do que a gente sabe, né? Principalmente eu, né? Trocar fralda, né? Amamentar. Então, foi o comecinho ali, foi bem apreensivo, porque você tinha medo, né? Dá medo você fazer algumas coisas. Aí até no primeiro dia que a gente foi embora, né? Você lembra do primeiro dia que a gente foi embora? Lembro. O que Foi um aconteceu? perrengue, né? Foi, A gente decidiu ficar sozinho no primeiro dia em casa, né? As avós queriam ficar, mas a gente decidiu ficar só eu e ele e as meninas. Elas tinham acabado de sair do hospital e a gente levou elas para casa, tudo mais. Fizemos a rotina, né? Como a gente estava fazendo lá no hospital e como as enfermeiras tinham orientado a gente fazer. Só que elas nasceram dia 25 de maio de 2023. É uma época de frio. E elas estavam com o narizinho meio entupido, né? Eu não sei porquê. Eu olhei para uma delas, me deu a impressão que ela estava sufocada. Eu fiquei desesperada. Eu queria ligar para minha mãe, eu queria ligar para Mariana, eu queria sair de casa correndo. E aí ali foi indo, né? 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e nós liga para um e liga para outro, né? Sem saber o que fazer direito, né? Porque assim, a gente sabia que podia limpar o narizinho delas, mas a gente estava com medo de fazer. Aí o Alípio, tomou conta da situação, foi lá, pegou o sugadorzinho, né? Comecei a fazer. O Mareses que a gente usava e começou a limpar. Mas pra mim, o barulho que fazia e eu olhando pra ela, pra mim ela tava quase morrendo. A Pamela já queria sair de lá e já voltar pro hospital correndo, né? Eu fiquei muito paranoica, muito. Tudo eu precisava de orientação, como fazer, tudo mais, né? Porque eu tinha muito medo. Medo de dar banho por elas serem muito pequenininhas. Medo de dar mamar, delas não arrotarem e acontecer alguma coisa. E foi, assim, um período muito tenso pra mim, nesses primeiros 4, 5 meses. Aí nessa época também, né, eu consegui te dar um apoio ali, consegui lá, graças à empresa também, ela conseguiu me liberar para ficar uns dias lá com você, dando esse apoio, né? E quando eu volto, né, falar um detalhe também. Quando eu voltei lá pro trabalho, foi para casa, foi comecinho de junho, né? Aí lá pro dia 9 também eu acabei sofrendo um acidente, né? Daí acabei ficando mais, aí piorou mais a situação, né? Ou melhorou também, né, Lipe? Porque assim, eu não sei o que seria de mim nesse puerpério, nesse processo com 2 bebês, se o Alípio não estivesse em casa. Então, foi muito triste. Porque eu fraturei um membro da perna, né? Que hoje por mais que o médico falou que é 100%, eu não sinto confiante mais, mas fazer o quê, né? Aí foi na época que quando eu
quebrei esse membro da perna aí, eu fiquei 6 meses afastado. Uhum. 6 meses. Depois de ter feito cirurgia, fazer terapia, né? Então foi um momento muito difícil para mim, assim, para mim particularmente, foi muito, muito difícil, porque eu tinha que lidar com o novo das meninas E depois e eu com a mais perna o quebrada. acidente do Alípio, Graças a Deus, quando aconteceu tudo, a gente levou um susto, né? Eu tive que eu deixei as meninas com a minha mãe, fui lá ver o Alípio no hospital, como que ele estava, fazer todo o processo de internação e acompanhei ele, mas foi um baque tanto. Mas foi um tempo muito precioso que a gente teve junto, né? Porque logo depois da cirurgia, acho que eu fiquei mais um dia no hospital, já tive alta, né? Isso. Então o médico já fez a tala lá e já liberou, né? Só para lavar em casa, né? O que tinha dado bastante ponto, né? 40 e poucos pontos, né? Certinho. Fazer a limpeza em casa e perna pro alto. Então, como elas eram bebezinha, eu consegui te ajudar porque, né? A perna tava ruim, mas os braços ainda ajudava carregando quando chorava, dava mamadeira. Acordar de madrugada para dar mamadeira. Porque como eu ia ficar 6, o que acontece? Como quebrou depois da cirurgia, o médico falou, 6 meses para voltar isso aí, para o osso, eu já coloquei uma placa, mesmo assim você tem que ficar parado, até colar tudo de novo, né? E foi a época que eu consegui te apoiar um pouco. E é muito engraçado, porque assim, desde o começo, a gente ia revezando, né? Eu dava mamadeira para um, a Alípio eu dava para outra, só que uma delas só acalmava quando a Alípio pegava. Então ele sempre tinha que ficar quase pegando a mesma, né? Isso aí foi lá desde os 2 dias que a gente Desde o comecinho. Então a gente já percebia que o vínculo já estava sendo formado ali, né? Para mim, eu ficava assim muito feliz, né? De ter alguém para me ajudar, mas ao mesmo tempo ficava muito triste, porque às vezes eu não conseguia acalmar ela, porque ela queria sempre o pai, que o pai sempre fazia. É muito, muito louco assim a sensação de ter 2 filhas e saber que vai ter momentos que eu não vou dar conta das 2, né? Como aconteceu comigo quando elas nasceram, mesmo recém-nascidas. Eu pegava as 2 no colo, me ensinaram a dar mamar para as 2 junto, mas assim, é um trabalho grande, né? Nem toda mãe consegue amamentar, como foi o meu caso por muito tempo. E em relação também quando ocorreu, né? Até por um lado bom da história foi de eu estar lá para te ajudar. Para me ajudar, exatamente. E nisso tudo também depois a gente, pela rotina que era muito puxada, né, Alípio? Elas eram recém-nascidas assim, muito tranquilas, muito mesmo. Elas choravam, mas não choravam tanto, né? Acho que uma das coisas, por causa que lá no detalhe que você falou da leite, a gente começou a utilizar a fórmula, né? Sim. Então, é o que o pessoal diz, né? A gente não tá aqui para falar sobre os estudos da medicina, mas a partir do momento que o bebê começa a tomar uma fórmula, a gestação dele ali, do intestino dele, começa a ser um pouco melhor, porque preenche mais rápido, né? Sacia mais. Então, então, acho que isso favoreceu também, né? porque assim, elas mamavam, elas ficavam quietinhas, né? E dormiam, o soninho delas. Então, sempre teve a rotina. Isso ajudou muito a gente dar conta delas recém-nascido, porque a gente seguiu a mesma rotina que a gente fazia lá no hospital, que as enfermeiras indicaram pra gente fazer, né? Então, assim, a gente, claro, foi adaptando uma coisinha ou outra, mas a gente seguiu as orientações que a gente recebeu. Eu acho que isso foi, assim, um ganho muito grande. Porque se a gente tivesse criado uma rotina do zero com elas, né, poderia ter dado certo ou não. Então a gente só foi seguindo o que já eram feito lá na UTI, depois quando foi pro quarto, então elas já estavam meio que adaptadas, né? Mas assim, elas foram, né? Hoje não são mais porque estão crescendo, quase 2 anos, estão naquela fase terríveis, né? Mas elas foram recém-nascidas, assim, muito, muito tranquilas. Aí também tem aquela questão, elas faziam a rotina toda junto, né? Pra tudo. Horário de mamar, tudo juntinho. Acordava junto, dormia junto. Ficava De doente repente, junto. começa uma a dormir no horário,
outra dormir no outro horário. Aí começa a bagunçar a nossa vida, né, Lipe? É, E quem é mãe de gêmeos vai saber isso. Eles seguem o mesmo padrão por um tempo. Depois começar a querer mudar as coisas. começa a aparecer as necessidades de cada um, né? Então, tinha vezes que eu ficava com uma acordada e a outra dormindo. Aí a outra acordava e eu fazia a outra dormir. E nisso tudo, passava o dia que eu nem via, quando eu estava em casa. E foi uma das coisas que me fez querer abrir mão do trabalho. Então, justamente por ter sido mãe de gêmeos, eu precisei abrir mão do trabalho por um tempo. Então, eu voltei da minha licença maternidade, né, com 4 meses e pouco, né, e decidi que eu não ia mais trabalhar, que ia me dedicar só para elas. E fiquei um tempo assim em casa, me dedicando para elas e tudo mais. Porque eu senti essa necessidade. Eu não queria perder esse momento delas, como eram as minhas primeiras filhas. Eu queria me dedicar a elas. E eu tenho que agradecer, né, porque eu consegui fazer isso, né, com o apoio do Alípio, com o apoio da família. E foi um momento muito importante para mim. Eu me senti muito mais realizada abrindo mão do meu trabalho por um tempo, porque eu sabia que era só por um tempo, para me dedicar a elas e acompanhar todo o processo e poder conhecer um pouquinho mais de cada uma, porque eu acho que é isso que falta às vezes na maternidade de muitas mães, né? Mas o meu processo com elas foi muito único. Tanto que depois, quando elas começaram a crescer, parece que eu mudei, né, Lívia? Eu mudei. Eu acho que quando lá, é isso aí que a Pamela tá dizendo também, conforme depois que as meninas com 3 meses ali, já de vida, que saiu um pouco daquela recém-nascida ali, e já estava começando a se desenvolver, e depois com 6 meses, eu acho que isso aí também foi deixando você, na opinião, deixando você, tipo assim, é, se preparando porque o que podia vir, né? É, Porque, tipo assim, entra com 6 meses, já entra a parte da alimentação, né? isso. É que aí, tipo assim, querendo ou não, você ia ter que se virar, ia ter que fazer uma comida diferente, comida que não pode pôr, Não não pode pode, pôr sal, não né? pode pôr tempero e essas outras coisas aí, né? E eu acho que isso aí foi como assim, um aprendizado pra você também, Uhum, né? sim. Porque você não estava acostumado com isso. Então, você imagina fazer uma comida diferente, é passar uma roupa diferente, até na hora também, né? Você lembra? Na hora de lavar roupa, Sim. lavar roupa diferente, que tinha que usar um sabão diferente, né? É tudo assim, detalhezinhos que a gente vai aprendendo, É, né? Aí tem indicação da sogra, tem indicação da mãe, mas tem coisas que a gente quer fazer do nosso jeito. E eu acho que isso é muito importante para cada mãe parar para perceber. Escute, sim, os conselhos das pessoas que já passaram por isso, mas também valorize a sua experiência, né? De você se encontrar nesse processo. Olha, tudo bem que você fez assim, tudo bem que era outro tempo, outra época, mas agora, na minha vez, no meu momento, eu quero fazer dessa maneira. E foi isso que eu fiz. Eu sempre fiz da maneira como eu achava que tinha que ser feito. Escutando todo mundo, né, claro, mas fazendo da maneira como eu queria fazer com elas. E então o pessoal sempre me pergunta: "Ai, mas elas choravam juntas?" Choravam, choravam juntas. E eu pegava quem estava chorando primeiro. Então, a gente tinha que criar já na cabeça um plano de ação. Olha, quem chorar primeiro, eu pego primeiro. Quem estiver chorando mais, eu pego primeiro. Vai mamar primeiro quem estiver chorando mais, né? é, Quando eu passei a ficar sozinha com elas em casa, quando elas estavam com 5 meses. Aí eu comecei a ficar sozinha com elas, sem o Alípio. Às vezes o Alípio saía para casa da mãe dele, né, Alípio? A Mariana já não ia em casa e minha mãe também, às vezes, também não. Quando precisava, eu ficava sozinha com elas. Então, eu estabelecia já isso na minha cabeça. Olha, eu vou acordar uma primeiro, vou dar mamar, vou fazer ela rotar, vou tentar acalmar ela, deixar ela quietinha, pego a outra para fazer. Tinha dia que dava super certo, a rotina funcionava assim, perfeitamente. Mas tinha dias que as duas choravam ao mesmo tempo. E eu sempre pegava quem chorava mais. Eu ficava com o coração muito apertado, mas assim, eu não dava conta de pegar as duas de uma vez só. Às vezes sim, mas às vezes elas ficavam, né? É muito bebezinho.
para ficar só no colo. Eu tinha medo de tirar elas da cama, né, Lípia? Depois eu fui até montando uma estratégia ali, pega uma pelo corpinho, pega a outra aqui pelo outro corpinho, levanta, né? E assim a gente foi se descobrindo como pegar as duas juntos, né? No mesmo colo. É uma coisa que você começou a fazer, né? E faz até hoje. São coisas que a gente vai aprendendo mesmo na prática. Assim, tinha 2 bercinhos. Elas nunca dormiram, cada um num bercinho. Elas dormiam juntas, né? O que acontece até hoje. Aí quando elas estão com sono pesado, é a hora que a gente vai lá e muda, né? Porque daí acaba tendo mais espaço. Sim. Mas bebezinho, elas dormiram sempre juntas. Carrinho andava junto, né? Apesar de sempre ter tido 2, um para cada, na prática do dia a dia, a gente sabe disso que a gente precisava usar um só. Brinquedo também, tem 2 brinquedos, mas se vê um, é aquele um ali, as duas querem brigar por causa daquele brinquedo, né? E assim a gente passou, assim, foi uma gestação tranquila, né? Hoje elas estão para completar 2 anos de idade, agora em maio. Já começaram também um processo aí de escolinha, de fazer, de socializar com outras crianças, outras pessoas, porque até então elas eram muito apegadas a nós, né, ali de casa. Na nossa família não tem muita criança. Da minha parte, elas são netas primeiras netas, né? Da parte do Alípio eu ainda tenho mais um neto, que é o Cauê. Mas assim, acho que de tudo que a gente contou aqui da nossa experiência, a gente pode falar o quanto a maternidade, né, transforma as pessoas. Isso aí é verdade. Acho que hoje muita gente aí, quando se trata de maternidade, sabe disso. Em alguns casos, né, a gente vê, outros a gente sabe mesmo na pele. E um caso meu também foi bem assim. Eu antes era uma pessoa, né? Daí hoje eu sou outra pessoa, transformada. Ainda bem. Então eu acho que igual a gente vê, né? A maternidade é difícil, mas é uma coisa que é uma satisfação que você tem. A hora que você chega do trabalho, você vê ali, daqui a pouco você vem, eu já estou na fase de ganhar abraço e beijo. Papai. Então não tem palavras, é uma coisa que muda o ser humano, né? Muda o ser humano porque ao mesmo tempo que não é fácil, né? Ser pai nos dias de hoje. Eu sou meio da época antiga, né? Que lá atrás eu queria ter uns 6 filhos, hoje já não quero mais. Mudou de ideia, né, Ali? Hoje já não quero mais, mas se fosse ao mundo de antes, eu gostaria sim de ser pai outras vezes também. Acho que pai também, a gente foi escolhido, né? O que o pessoal fala, a gente foi escolhido por essas crianças que um dia vão se tornar pessoas igual a gente. Então é muito gratificante, né? E essa transformação que você olha lá para trás, você vê quem que você era e quem que você é hoje, e quem que você vai se tornar daqui a uns tempos, né? Acho que quando você fala que você é pai, você tem que tomar muito cuidado que você, lá no futuro, você vai ser uma referência para o seu filho, né? Seu filho, sua filha. Então, muda o ser humano, né? O cara não vai ser aquele mesmo de antes. Então, é a transformação em tanto. E é isso que eu falava com você também, né? Quando a gente descobriu que eram 2, apesar de todo o medo que eu senti, das inseguranças e tudo mais, eu me senti muito escolhida para poder dar conta de 2 crianças, porque assim, não é uma tarefa fácil. Não. A maternidade já não é, e quando ela vem duplicada, a gente tem mais gasto de energia, gasto de financeiros, né? Que a gente acho que é importante falar isso também. E principalmente de desgaste emocional. Eu tive muito, assim, as pessoas nem imaginam o quanto. Porque as pessoas que me veem acham sempre que eu dou conta das coisas, né? Porque hoje eu levo elas para mercado, eu vou com elas para farmácia, eu ando com elas no carro sozinha, né? Desde bebezinha, mas agora ainda mais. Então eu sempre fico com elas sozinha em casa. Então assim, as pessoas acham que eu faço muito, mas para mim é só a realidade que eu vivo ali do dia a dia. São coisas que eu já tenho que fazer,
né? É. Tá com elas, me preocupar com elas, como que... Enfim, hoje sim eu me sinto muito mais capacitada para ser mãe de duas bebês, né? Minhas bebezinhas. Ser mãe de gêmeos do que no começo, mas assim, é tudo um processo. É muito aprendizado, né, ao longo do processo. Acho que é quem passa, só quem passa, para poder dizer o quanto que você vai aprendendo conforme as coisas que vai acontecendo. Sim. É uma constante evolução, né, de aprendizagem. E além das meninas, né, das gêmeas, a gente também tem um menininho. O José. O José Alípio. Ele tá agora com 3 meses, né? E assim, foi uma gestação completamente diferente das meninas. Completamente, tudo. E é por aí que eu vejo o quanto é diferente, né? Ter gêmeos. Muito diferente. Bem. Uma gestação não se compara a outra, né? Não. É tudo uma Assim, coisa, até é em tudo questões novo. de processo, é tudo diferente. Tudo novo. Eu até brinco com a Lipe às vezes, eu não sei o que é ser mãe de filho único, de um filho só, né? Porque eu sempre me adaptei às duas. E agora veio ele, a gente também já tinha as duas. Então, assim, eu não sei o que é conseguir sair. Muita coisa a gente fica meio apreensivo, né? Porque assim, hoje já são três bebês, então tem locais que a gente sabe que a gente é perigoso até de ir, né? Sim. Porque as duas, hoje, elas são danadas. Elas, se deixadas, destrói a casa, né? Elas estão numa fase agora muito ativa, né? Então, dependendo do lugar que você vai, hoje a Pamela fica mais com o José, e eu, pra mim olhar as duas, eu fico ali numa, vamos dizer assim, meio apreensivo também, né? Sim. Porque dá medo de não dar conta de olhar elas e vir acontecer alguma coisa. É por questão de segurança também, né? O pessoal me fala, nossa, mas você sai sozinha com as duas? Eu saio, mas assim, eu saio para lugares onde eu sei que eu já tô acostumada a ir, que eu vou dar conta da segurança delas, né? Porque de tudo que acontece, e fora os perigos mesmo, O né? risco, né, que tem. Risco que tem. E a gente sabe, né? A gente vai chegar na fase que isso aí vai passar. Isso aí é uma... né? Que aí a gente vai estar... Já tá passando, né? Que agora elas já estão... já tá se aprimorando ali, aprendendo o que não pode, o que pode. Mas daqui a pouco já pega a idadezinha ali que já sabe do perigo, que não pode, né? E aí, mais tranquilo pra gente poder sair, curtir em família, né? Isso. Que é esse momento que ainda está por vir, né? Isso aí. Agora a gente ainda tá nessa fase de Nessa dedicação fase, quase que total para eles, o pai né? querendo sair só, né? A mãe também quer sair, né? Querer, eu acho que é um Nada, o pai não desejo, sai. mas O pai é meio só difícil quer, colocar só. em prática. No dia a dia a gente fica muito corrido com as coisas, né? Trabalho também pesa um pouco, né? Correria pra ver se as coisas mudam, né? Sim. Mas é isso, então. A gente tá aqui contando um pouquinho da nossa... Só um trechinho, né? Um trechinho, porque tem muita Tem coisa, muita né? coisa, Tem muita- muito detalhes. Estamos E tentando... essa foi a nossa experiência, né? cada um tem a sua. Isso, cada um tem a sua e aqui, né, se vocês acompanharem o canal, vocês vão ter a possibilidade de acompanhar e descobrir, conhecer a história também de outras mães, né? Hoje eu preferi começar contando a nossa, né? Mas também quero compartilhar muito com vocês as histórias das mães, das convidadas que vão vir Futuras aqui. mamães que tá vindo. Todas mães de gêmeos também, algumas de gêmeos crescidos, né, mas adultos, algumas bebês. E o nosso principal ideal com esse projeto é poder mesmo compartilhar experiências. Então aqui fica o nosso primeiro relato, né, de pais de gêmeos de primeira viagem. E para o segundo episódio a gente já está pensando em abordar mais essa questão da prematuridade, dos riscos, das síndromes que pode acontecer com gêmeos, né? E a gente vai ter uma mãezinha muito especial que vai contar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela. Então, se você quer saber quem é a mamãe de gêmeos que vai participar com a gente, segue a gente também lá na rede social, porque por lá a gente vai estar soltando alguns spoilers, né? Para vocês descobrirem. Isso aí. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa nossa primeira
experiência também contando sobre isso, né, Lipa? Eu também nunca. Essa parte assim, mais detalhe, eu não sou um cara muito aberto, né? Eu É. não sou muito de ficar falando, então. É. E isso também mudou muito na nossa vida. Por quê? Eu e o Alipe, a gente sempre foi o tipo de pessoa que chega nos lugares, conversa com todo mundo e sai assim, né, na nossa. A gente sempre foi mais introspectiva. A gente conversa, mas a gente fica na nossa, não expõe tanto a nossa vida. E quando a gente descobriu que a gente seria pai de gêmeos, parece que a nossa vida abriu de um jeito que todo mundo, né, queria fazer pergunta, queria acompanhar, queria ver. Então, assim, a gente passou de um casal reservado para um casal que decidiu falar de como é a maternidade, de como é a paternidade, porque as nossas filhas são assim, né? Elas nos incentivaram a ser assim também, de contar mais sobre como é ter elas na nossa vida. Porque se a gente não tivesse elas, a gente não estaria nem aqui. Imagina, falando de como é a experiência de ter um filho, de como que foi, como que é o processo. Então, tudo isso que a gente está fazendo é para ficar também como uma recordação para elas daqui a um tempo, elas poderem olhar e falar assim, nossa, olha lá meus pais. Eles se engajaram, foram procurar outros pais de gêmeos para a gente trocar ideia, né? Eu acho que isso, na maternidade gemelar, é muito importante, porque quando eu estava grávida, eu não conhecia ninguém que tivesse gêmeos. E talvez tenha sido o motivo de eu ter me sentido tão sozinha, né? Porque conversar com a Lípio não é a mesma coisa que eu conversar com uma mãe que também está gestante ou que já teve filho. E eu não tive esse amparo na minha gestação. Então, com a criação desse canal, com a criação desse conteúdo, do fundo do coração, eu espero que ajude as mamães que estão grávidas ou as mamães que passaram pelo mesmo processo que eu, da UTI, das incertezas, ou tem dúvidas também. O conteúdo é justamente para isso, para a gente ampliar as nossas possibilidades, as nossas trocas de experiência, nossas ideias, né? E conseguir alcançar muito mais mães de gêmeos, para a gente ter uma rede de apoio, né? Porque a nossa experiência é sim diferente das mamães que têm um filho único. E por isso que eu falo que a maternidade gemelar é extraordinária, né? Tanto de ponto positivo, que ela tem muito, mas também dos que pegam, né? Dos que pesam mais para a mãe e para os pais também. Então, se você quer acompanhar mais desse mundo extraordinário dos gêmeos, fica com a gente e acompanha o próximo episódio. Eu também queria agradecer ao meu digníssimo marido, né, por ter topado e estar aqui comigo hoje pra gente contar um pouquinho da nossa história com as nossas meninas, né? É isso aí. Obrigada. Imagina.